Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal, o maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Humberto Luiz de Carvalho Costa, advogado, especialista em Direito Civil e Processo Civil, mestre em Direito Empresarial e professor universitário, que vai falar sobre um tema de substancial relevância, que é a mediação e o judiciário. Olá, doutor Humberto, tudo bem? Olá, doutor Raul. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição. Doutor Humberto, é um prazer tê-lo aqui, tá? E eu vou falar uma coisa aqui para os nossos telespectadores. Eu, como professor, tenho uma imensa honra, um imenso prazer em entrevistar um ex-aluno que hoje se destaca tão bem na profissão como advogado, como professor. Então, isso é muito gratificante para mim. Receba a minha homenagem. Muito obrigado, professor. Mas, inclusive, agradeço muito as palavras, né? E a gente, sem dúvida nenhuma, que quando trilha bons caminhos é porque nós tivemos bons exemplos. E, sem dúvida nenhuma, o magistério superior na cadeira Processo Civil foi porque nós tivemos o professor Raul Ferraz, um dos ícones da UNAMA, como professor referência para todos nós, né? Doutor Humberto, vamos falar sobre mediação. Vamos. O senhor poderia explicar para o nosso público o que é mediação e qual o seu principal objetivo no contexto jurídico? Perfeitamente, vamos lá. É uma matéria nova, né? Assim, não tão nova, mas no direito muita coisa é novo porque vem depois da Constituição, então, de 88. Então, isso é uma matéria considerada nova e que deveria ser muito mais utilizada na justiça. Perfeitamente. Eu vejo a mediação como algo que não pode mais se divorciar do direito e do judiciário moderno, vamos chamar assim. Na metade da década de 90 do século passado, nós tivemos já esse clamor, digamos que do judiciário e da sociedade, por meios alternativos para pacificar conflitos. E esses meios vieram em duas formas, que foi a Lei 9.099, que é a famosa Lei dos Juizados Especiais, que na época era juizados de pequenas causas, e um ano depois nós temos a Lei da Arbitragem. Inclusive, aqui em Belém, estouraram vários tribunais arbitrais, a gente via nos carros Ministério Privado e tudo mais, juiz particular, fazendo dando relevância à arbitragem. E hoje em dia a gente não tem mais quase nenhum. Isso demonstra que a cultura brasileira, ela de fato é uma cultura que ela preza pela judicialização dos processos. E esses meios ficam um pouco que de lado, esquecidos, escanteados. Com a mediação ela se constitui também de uma forma alternativa de pacificação de conflitos, entretanto ainda talvez pouco difundida, e eu entendo que o principal motivo dessa falta de difusão ou de aceitação é a cultura do brasileiro, que é uma cultura, digamos que beligerante, né? Não à toa nós temos o maior número de advogados no mundo todo, está aqui no Brasil, e as faculdades de direito, as universidades, os cursos de direito são os cursos que são sempre salas lotadas. Por quê? Sim. Porque eu imagino que o campo de atuação é um campo muito fértil. Quais as principais diferenças entre mediação e outras formas de resolução de conflitos, como a conciliação? Perfeito. Vamos lá. A mediação, ela tem como norte ou como parâmetro um terceiro que não tem nenhuma relação com as partes, que é a figura do mediador. E o mediador, ele funciona como uma pessoa que ele fomenta o diálogo. Ou seja, se duas pessoas estão em litígio e aquela lide psicológica, ele tenta fazer com que o fomento do bate-papo, da conversa, do entendimento, faça com que haja o que nós chamamos de solução pura, porque o conflito, além de ser resolvido de forma efetiva, ele desaparece da mente das pessoas, porque as próprias pessoas emprestam a solução, dizem
como a sua vida deve seguir dali em diante. Por exemplo, o que o senhor falou a respeito da conciliação, me perdoa o senhor, mas é a deferência ao professor, né? Fique tranquilo. Então, quando se fala em conciliação, eu já tenho a atuação de um conciliador sugerindo soluções para as partes. Então, o mediador, em hipótese alguma, ele pode sugerir qual seria o melhor caminho. Não, ele deve fomentar o bate-papo, fomentar a conversa com técnicas, claro, e tentar fazer com que as próprias partes descubram qual é a melhor saída. Ao passo que na mediação, na conciliação, portanto, o conciliador ele tem o poder de sugerir qual a melhor solução para aquele caso. Aí é inevitável o juízo de valor não ser feito, porque Sim. muitas das vezes ele vai fazer uma análise prévia e verificar para quem o direito está apontando naquele momento. Só fugindo um pouco aqui da pauta, mas a gente volta. Esses núcleos que a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum também implantou, esses núcleos de mediação e conciliação, eles estão funcionando a contento, na sua opinião? Perfeitamente. Qual a importância disso para que se possa criar uma cultura diferente? A importância é da enorme, professor. judicialização? A importância é enorme, professor. Basta lhe dizer que hoje nós temos aproximadamente, se eu não estou enganado, só na capital, 10 núcleos de conciliação, centros de conciliação. Por que eles são importantíssimos? Porque não é um juspostulante, mas é como se fosse. Um litigante, por exemplo, que tem uma demanda contra um vizinho, contra um familiar, contra quem quer que seja, ele pode acessar o www.tjpa.jus.br e lá tem o link do NUPEMEC, onde você pode, diretamente nesse link, ingressar com o seu pedido extrajudicial de mediação. E dali, caso não haja um acordo, se encaminha para a justiça. Ou então, até mesmo no curso regular de um processo judicial, você pode solicitar para o magistrado que ele encaminhe o feito para um dos núcleos, inclusive que há uma crítica da doutrina a esse respeito, porque ele poderia, de alguma forma, ferir o juiz, o princípio do juiz natural e tudo mais, mas você pode, inclusive, indicar para qual sejusque você gostaria que o caso fosse direcionado. Por exemplo, eu acredito, particularmente, que o primeiro sejusque ele tem bons resultados e o tempo é muito curto ali de tramitação. Então, quando eu percebo que uma demanda minha, do meu escritório, tem esse condão, está muito claro a possibilidade de uma conciliação, eu já faço a petição e peço para encaminhar para o primeiro sejusque. Então, eu só entendo que a função é sensacional. Muito bom. E quais as competências e habilidades essenciais para um bom mediador? Bom, existem cursos de formação? Como é que isso acontece? Perfeitamente. Quem pode ser mediador? Perfeitamente. O curso de mediação, ele não pressupõe nenhuma formação acadêmica específica. Claro que a formação em direito faz com que nós tenhamos, e para todos nós, todos os princípios constitucionais sejam muito caros, né? Muito valorosos para todos nós, mas não precisa de uma formação acadêmica específica. Você precisa se submeter ao curso, esse curso ele é fornecido por todos os tribunais locais, em conjunto com o CNJ, inclusive quando você se inscreve no curso, que aqui em Belém é fornecido pelo NUPEMEC, Sim. juntamente, que é um núcleo do TJE Pará, que atua sobre o beneplácito do CNJ. Sim. Então, quando você se matricula nesse curso, lá no CNJ já consta o seu nome lá, professor Raul Luiz Ferraz, como um mediador em formação. E o curso é um curso muito, digamos que puxado, muito denso, são, se eu não tenho enganado, 80 horas ininterruptas, com pouquíssimo intervalo e extremamente voltado para a prática, né? Para a formação do mediador e para habilitar o mediador depois do curso, já poder assistir às mediações, primeiramente como um ouvinte ou algo do tipo, depois já parte para ser um mediador assistente e, em seguida, já ele mesmo conduzir a mediação.
Doutor Humberto, em sua experiência, quais tipos de conflitos são mais adequados para a mediação? Bom, eu percebo que, pelo menos quanto a resultado, nós temos conflitos de toda a natureza, mas todos os conflitos que envolvem direito patrimonial disponível, que são passíveis de serem negociados, eles têm vez, têm assento na mediação, sem dúvida nenhuma. Nós temos mediações internacionais famosíssimas, inclusive quando a guerra da Rússia e da Ucrânia estourou, há 3 anos e pouco atrás, logo no início da guerra, daquelas invasões e tudo mais, algumas reuniões aconteceram para tentar um cessar-fogo ou então até mesmo o fim da guerra. E aquelas reuniões foram todas intermediadas por mediadores internacionais. Sim. Então, esse exemplo de uma guerra é tido como um expoente máximo, talvez, da mediação, assim como em questões que envolvem o agro, questões que envolvem direito de família, questões que envolvem direitos civis de modo geral. Foi direito patrimonial disponível, tendo a possibilidade de negociação, sem dúvida que a mediação é um caminho. E nas causas de direito de família? Perfeitamente, podemos fazer, desde que o direito patrimonial, haja um direito patrimonial disponível. Então, por exemplo, hoje em dia já há uma abertura muito grande, né, em relação ao divórcio extrajudicial. Anteriormente não podia ser feito se houvesse menores, hoje em dia já pode. Mas observa que o mais importante de tudo isso é que a mediação ela vai fomentar uma resolução do conflito que é propiciada pelas partes. Então, as partes vão poder... Quem melhor que as partes, né? Seria uma pergunta para estabelecer como é que a sua vida deveria seguir dali em diante. Então, sem dúvida nenhuma, que o direito de família é um campo vastíssimo para a mediação. Porque no direito de família, especialmente no divórcio, né? Quando está em andamento o divórcio, tem sempre aquela questão... Sempre alguém sai ferido. Sempre. Né? É muito difícil você encontrar um divórcio onde alguém não saia ferido, alguém não saia com queixas, né? E eu confio muito na mediação nesses casos para fazer, né, com que os interessados entendam que cada um tem que tocar a sua vida. Sim. E às vezes ficam brigando por visita, por guarda, por coisas assim que podem ser solucionadas, mas fazem questão de não aceitar o acordo para que aquela relação doentia se prolongue. Na verdade, não é a visita, não é a guarda se é compartilhada ou não é o valor dos alimentos, mas sim a continuidade da relação que... conflituosa, que às vezes descamba para uma outra coisa. E que uma das partes ou as duas querem alimentar. Exatamente. Né? Exatamente. Então, é quase que impor a sua presença para o outro. Né? É muito importante a mediação nesses casos, até para tentar fazer com que as pessoas tenham consciência de que não deu mais, tem que cada um tocar a sua vida e não pode viver do passado. Perfeitamente. Uma questão que eu acho importante também, na sua opinião, como tem sido a aceitação da mediação por parte dos operadores do direito na sociedade em geral? Os advogados, o Ministério Público, os juízes. Os juízes a gente até já sabe que tem o tribunal incentiva, né? Mas na Justiça Comum Estadual foi muito resistente. Na Justiça do Trabalho saiu na frente, a gente sabe disso. Mas qual é a sua opinião sobre essa questão? Professor, existe muita resistência ainda. E eu imagino que essa quantidade enorme de resistência que ainda exista, ela decorra justamente do fato da falta de conhecimento dos benefícios que a mediação poderia causar ou trazer para um advogado. Vou dar um exemplo. Muitos escritórios de advocacia entendem ainda, e isso é um ponto lamentável, que a única forma de manutenção daquele cliente é através de uma demanda que não termina nunca. Infelizmente, muitos ainda, talvez os mais antigos, pensam assim e não conseguem observar que a mediação seria uma forma, talvez, de representar para esse escritório um sentido de eficiência.
justamente porque a demanda chegaria para o escritório se serviria dessa ferramenta para resolver rapidamente um conflito. Então, a falta da cultura dos escritórios, dos advogados, no desconhecimento dos benefícios e talvez da celeridade que uma sessão de mediação poderia imprimir na resolução dos conflitos, sem dúvida nenhuma, só benefício irá trazer para o escritório. Então, aí existe a resistência que, na minha opinião, está vinculada com o fato do desconhecimento dos benefícios que a mediação poderá trazer. E os desafios enfrentados para a efetivação da mediação no Brasil? Qual é a sua opinião sobre essa questão? Os desafios passam pela capacitação contínua dos mediadores, em primeiro lugar, que os mediadores não tivessem apenas e tão somente vinculados aos núcleos de mediação, mas que também, por exemplo, um exemplo que seria de grande valia, que os secretários de audiência tivessem esse viés mediador, tivessem essa veia de mediação. Por quê? Porque durante uma sessão de audiência, por exemplo, seria uma excelente oportunidade de se tentar mediar, por exemplo, e encerrar o conflito ali. Mas o que nós percebemos é que, se não estiver vinculado ao núcleo de mediação, os demais operadores do direito que trabalham numa vara, eles têm pouca ou quase nenhuma habilidade na condução de uma mediação. Então, por exemplo, o CPC atual, ele estabeleceu ali mais ou menos a 4ª etapa, a petição inicial, despacho inicial, citação, audiência de mediação ou conciliação. Ou seja, o próprio código denomina que ali, antes da defesa do réu, existe uma audiência chamada mediação ou conciliação, onde as últimas audiências de mediação, professor, quer seja presencial, quer seja virtual ou no formato semipresencial, em nenhuma delas as técnicas de mediação são aplicadas em prol da resolução do conflito. Não. Muito pelo contrário. O que nós temos percebido cada vez mais é uma simples e mera pergunta, quase que com a intenção de se livrar do processo. Tem acordo ou não? Não tem a séria pergunta. Temos acordo ou não temos? Não tem acordo. Se não tem acordo, ninguém se discute. Acabou. Não percebemos as técnicas de mediação, modelo de Harvard, que é o modelo que o Brasil adota, modelo circular narrativo, transformativo, nada disso. Por quê? Porque nós precisamos de tempo para trabalhar a mediação. E é impossível eu trabalhar uma técnica de mediação quando eu tenho uma pauta de uma vara marcando uma audiência a cada 20 minutos. É basicamente a qualificação e a pergunta. Aí eu entendo que é só a pergunta realmente, porque não há tempo para trabalhar. E outra coisa, essa questão do tempo ela é fundamental. Eu vou falar de uma experiência própria, tá? Onde eu passei de 10 horas da manhã até 5 da tarde, numa audiência de mediação na área de família, tá? Para discutir questões assim de pouquíssima relevância. Perfeito. Mas onde as partes elas estavam ali chorando, desculpa o termo que eu vou usar, o cadáver do casamento que já tinha acabado, mas que elas estavam ali insistindo naquilo, assim, que é uma falta de compreensão. E olha que não se tratava de pessoas comuns, não, pessoas muito bem instruídas, com formação até em mestrado, doutorado, mas o emocional estava ali, destruído. Falando mais alto. Falando mais alto e brigando por um celular velho, tá? Que não tinha o menor sentido para aquela questão posta. A pensão já estava ajustada, guarda de filho já estava ajustado, quer dizer, não tinha muito que se ajustar. Partilha de bens, não tinha muito que se partilhar, os bens de maior proporção, bens móveis, bens imóveis, veículos, já estava partilhado, mas aí ficava brigando por causa de um celular, por causa de uma xícara que ganhou da avó, sabe? Umas coisas assim que não faz o menor sentido se você for ver o tempo que se toma numa audiência de mediação,
Então, você não pode marcar uma 20 minutos, porque Não tem primeiro você tem condições. que trabalhar o emocional da parte, para ela entender e compreender, muitas vezes, que aquilo que ela está fazendo ali não faz sentido. O objeto da discussão não faz sentido. Perfeitamente. Pode ser até possível, pode ser até viável, juridicamente falando, mas, poxa, você está brigando por uma coisa que não tem sentido. Professor, certa vez numa audiência aqui na capital, eu vi uma magistrada falar algo depois que... Uma experiência muito parecida com essa, mas ela usou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela disse que a lide psicológica que abate alguns casais, ela é terrível. Porque ela é o amor exacerbado ou o ódio extremo que impede que a tua mente funcione com clareza e tome as decisões. E ela comparou como um carro onde no tanque não há gasolina e sim água, o motor não vai funcionar. Exatamente. E você vai ficar tentando dar partida no carro e fazer funcionar e não vai, porque já acabou. Já acabou, exatamente, já acabou. Então, isso às vezes é muito difícil da pessoa entender. Mas voltando ao artigo 319 do CPC, que o senhor falou agora, tá? Como o senhor avalia a obrigatoriedade do autor indicar o interesse na autocomposição logo na petição inicial? E nós estamos vendo que essa indicação ela tem sido assim pífia no sentido de positividade, pelo menos é a experiência que eu tenho. Quando não, é uma indicação que se chega lá e diz não tem interesse em fazer acordo, não tem interesse em fazer acordo, só para ouvir o que a outra parte tem a dizer, se tem. Né? Então, é uma coisa assim que não é eu percebo que os advogados, principalmente, eles não enxergam isso como uma oportunidade. Exatamente. Eles enxergam isso como o formalidade. cumprimento de uma formalidade e acabou. Ou então de dizer na petição inicial não tem interesse ou na contestação não tem interesse. Qual é a sua visão sobre isso? Professor, eu faço a minha análise aí, ela é muito simples. Eu vejo nessa audiência uma possibilidade de conciliação, mas quando o cliente traz a demanda para o meu escritório e nós conversamos a esse respeito, eu faço uma contagem de prazo no que pode fazer com que o processo seja mais rápido para mim. Então, pelo princípio da igualdade, então o legislador conferiu para o autor a oportunidade da petição inicial de dizer, olha, eu quero audiência, então eu não quero audiência. Ok. O réu, por sua vez, até 10 dias antes da audiência, ele também tem o poder de dizer quero ou não quero. Ainda que pese, inclusive, isso foi questão de prova da OAB, recente. Foi uma questão onde o advogado, na petição inicial, havia dito que não queria audiência, que não tinha interesse. E o réu falou, olha, mas eu tenho interesse. E foi para o magistrado. E o magistrado deu um despacho marcando a audiência. O autor faltou à audiência e o juiz aplicou a multa, que a própria lei prevê. Então, no final das contas, a decisão do haver ou não haver audiência vai ficar com o magistrado. Agora, eu, particularmente, me sinto muito mais confortável, porque o despacho senador também pode ocorrer através de uma audiência, mas na petição já dizer que não tem acordo, naquele momento não tem acordo, e que o réu fosse citado para já se defender. Por quê? Porque você imagina que o réu foi citado hoje, por exemplo, dia 20 de maio, por exemplo. Mas a mediação está designada para o dia 20 de agosto. Então, nós teríamos que aguardar até 20 de agosto para vir para uma audiência, para dizer que não tem acordo, para aí sim inaugurar o prazo de 15 dias. Não, aqui já cita o réu do processo, já junta o mandado aos autos do processo e já conta o prazo. Exatamente. Mas o processo já está com o réu validamente citado. Então, por uma questão estratégica... Hoje o CPC dá essa flexibilidade. Dá, com certeza. Então, por uma questão de estratégia processual, eu já peço para o réu ser citado para se defender. E mais na frente a gente conversa a respeito de um acordo, né? Mas pelo menos com um contraditório sendo garantido, por exemplo. Verdade. Doutor Humberto, na prática, essa previsão legal, ela tem, na sua opinião, ela tem contribuído, muito embora a resposta anterior agora, para a ampliação do uso da mediação ou não? Essa é uma pergunta complexa. Por quê? Porque a escolha pela mediação, infelizmente, não surte o resultado esperado, porque a mediação praticada, ou a audiência de conciliação e mediação praticada nos gabinetes
da Justiça não surtem o mesmo efeito das mediações praticadas nos núcleos, nos sejusques, que nós temos aqui, pelo menos 10, se eu não estou enganado, na capital. Então, na minha opinião, não surte efeito, porque nós falamos mais ou menos sobre isso no início da nossa entrevista, ainda que de forma pontual, mas os demais serventuários não estão preparados para essa condução. Então, me parece que se torna totalmente inócuo você se submeter e para nós que trabalhamos com a justiça, onde o tribunal é quase que uma extensão da nossa casa, nós transitamos ali com alguma tranquilidade, mas a gente não pode esquecer que o particular, quando se depara com o Poder Judiciário e numa sala de audiência, aquilo para muito é um desafio. Então, para chegar lá apenas para dizer que não tem acordo, me parece que é um negócio inócuo e sem sentido. Doutor Humberto, eu agradeço a sua participação, espero que o senhor volte outras vezes, o tema é muito interessante, mas nós temos outros temas também que podem ser falados. Eu agradeço a sua presença e espero que em breve o senhor esteja com a gente de novo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, não apenas de rever o professor, pessoa tão querido nosso, e o processo civil, ele é, na minha humilde opinião, o curso mais sensacional dentre a grade curricular do direito, justamente porque ele nos permite esses debates mais acalorados a respeito da sistemática, não apenas do processo em si, né? Então, você conseguir vincular a sala de aula aos balcões dos tribunais é sensacional, e o processo civil permite isso. Então, eu estou desde já, não sei se foi um convite, mas já aceito a oportunidade de vir aqui num outro momento para conversarmos mais um pouquinho sobre outros temas. Com certeza é um convite, tá? Muito obrigado. Agradeço também.